Sejam todos bem-vindos. Nós temos o prazer de estar mais uma vez aqui com vocês para apresentar a nossa live do Português Fácil Fácil, em que nós esclarecemos dúvidas de português sobre perguntas que nos são feitas aí ao longo da semana e sobre assuntos também que nós consideramos relevantes para debater aqui com vocês, assuntos relacionados com a gramática da língua portuguesa. Hoje eu separei 3 assuntos que foram objetos de perguntas em semanas anteriores para explanar com mais detalhes. Eu peço a vocês que estão aqui conosco no YouTube que, se você não estiver inscrito, inscreva-se. Inscreva-se, dê o seu like, aí o seu joinha para nós, isso é muito importante para nós, e também ative a sinetinha aí para receber as comunicações no YouTube, as postagens, as novas postagens no YouTube. Eu vou começar mostrando os processos de formação de palavras da língua portuguesa. Esses processos de formação de palavras já foram objeto de várias perguntas aqui. Eu estava esperando o momento oportuno para comentar com vocês esses principais processos de formação de palavras na língua portuguesa. Há vários processos, principalmente nós destacamos 2 processos. O processo de derivação, há muitas palavras na língua portuguesa que são formadas pelo processo de derivação, ou seja, você acrescenta um prefixo a um radical ou um sufixo ao radical, formando uma nova palavra. Esse é um dos principais processos de formação de palavras da língua portuguesa, o processo de derivação. E outro processo também muito importante, muito usual, que também ocorre com muita frequência na língua portuguesa, é o processo de composição de palavras. Então nós vamos fazer essa distinção entre o processo de derivação e o processo de composição. Comecemos pela derivação. Derivação consiste no acréscimo de prefixos e de sufixos à palavra original. Então, quando você acrescenta prefixos e sufixos, principalmente é o processo de derivação. É claro que o processo de derivação não é só com acréscimo de prefixos e sufixos, é principalmente com acréscimo de prefixos e sufixos. O que é prefixo? É um pequeno elemento que você coloca antes da palavra. Prefixo vem antes do radical, da palavra original, e sufixo vem depois. Mas também existe outro processo de derivação, que é o processo de redução, a chamada de processo de derivação regressiva, é um processo também de derivação. Vamos falar primeiramente do processo de derivação prefixal. Prefixal é acréscimo de prefixo, como eu disse, prefixo é um elemento que você coloca antes do radical. Por exemplo, existe a palavra leal. A palavra leal é um radical, uma palavra existente na língua portuguesa, um adjetivo. Você pode formar uma nova palavra acrescentando a este radical um prefixo. Por exemplo, o prefixo des, formando a palavra desleal. Então, a palavra desleal é formada pelo processo de derivação prefixal. Por quê? Porque você tem um radical leal, o adjetivo leal, e a ele acrescentou um prefixo, um elemento que vem antes do radical. Portanto, é um processo de derivação prefixal. Compreenderam isso? Da mesma forma, nós temos o substantivo neto. Neto é um substantivo, é um radical, uma palavra existente na língua portuguesa. Podemos acrescentar um prefixo formando a palavra, por exemplo, bisneto, Neto é um radical e bis é um prefixo. Então nós formamos a palavra bisneto pelo processo de derivação prefixal. Sempre que há um radical e a ele você acrescenta um prefixo, ou seja, um elemento antes formando uma nova palavra, o processo de derivação é prefixal. Está claro isso? Agora, e o processo sufixal? É o contrário, quando você acrescenta um sufixo, o processo de derivação sufixal é quando você acrescenta um sufixo. Sufixo é um elemento que vem depois do radical. Por exemplo, o mesmo radical leal, o mesmo adjetivo leal. Você acrescenta o sufixo dade. Então você forma a palavra lealdade, o substantivo abstrato lealdade, que é formado pelo processo de derivação sufixal. Por que sufixal, professor? Porque você acrescentou um sufixo ao radical, um elemento posterior ao radical.
formando uma nova palavra. Então, nesse caso, é um processo de derivação sufixal. Da mesma forma, quando existe o radical real, real é um adjetivo, né, uma qualidade, você pode acrescentar um sufixo, por exemplo, o sufixo idade, né? Aí você forma realidade. Realidade é uma palavra formada por derivação sufixal. Por que sufixal? Porque você acrescentou um sufixo ao radical. Então, esse é o processo de derivação sufixal. Não se esqueça de que prefixal é quando você acrescenta prefixo. Prefixo é um elemento anterior. Sufixal é quando você acrescenta um sufixo. Sufixo é um elemento posterior ao radical, à palavra original. E você também pode formar a palavra pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, no caso de prefixal e sufixal, é quando você acrescenta prefixo e sufixo. Aí você tem o processo de derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, a palavra real, né? Perdão, a palavra leal, você tem a palavra leal, é o radical. Aí você acrescenta um prefixo des e o sufixo idade, né? Aí você tem deslealdade, perdão, o sufixo dade apenas, né? Então nós temos aqui a palavra deslealdade. Deslealdade é uma palavra formada pelo processo de derivação simultaneamente prefixal e sufixal. Deslealdade. Mas cuidado, existe um outro processo de derivação que nós chamamos de derivação parasintética. A derivação parasintética é muito parecida com a derivação prefixal e sufixal. Chama-se parasintética. Mas qual é a diferença entre o processo de derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética? No caso aqui é prefixal e sufixal simultaneamente. E qual a diferença de prefixal e sufixal para parasintética? A parasintética se caracteriza pelo acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo. Como é isso, professor? Por exemplo, existe o radical triste, a palavra triste, um radical da língua portuguesa, um adjetivo, triste. Aí você acrescenta dois elementos, um prefixo, o prefixo em, e um sufixo, ser. Aí você forma a palavra entristecer. Nesse caso, o processo é de derivação parasintética. Você vai dizer assim, mas espere, para mim é a mesma coisa que derivação prefixal e sufixal. Afinal de contas, nós acrescentamos um prefixo, um elemento antes, e um sufixo, um elemento depois. Não. A diferença da derivação prefixal e sufixal para a derivação parasintética é que a prefixal e sufixal, o sufixo e o prefixo não são acrescidos ao mesmo tempo, e na parasintética sim. Mas como é isso? Por exemplo, deslealdade. Existe o radical leal? Sim. Você pode acrescentar apenas o prefixo, formando a palavra desleal? Pode. Você pode colocar apenas um sufixo, formando a palavra lealdade? Pode. Então não é derivação parasintética, porque você pode ter apenas o prefixo ou apenas o sufixo. Agora, na derivação parasintética, se você retira o prefixo, não existe a palavra tristecer. Se você tira o sufixo, não existe a palavra entriste. Então, os dois são acrescidos simultaneamente para formar uma nova palavra. Nesse caso, a derivação parasintética. Compreenderam isso? Então, veja. Deslealdade. Existe a palavra desleal? Existe. Existe a palavra lealdade? Sim. Então, essa palavra é formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque existe só a palavra acrescida do prefixo e existe a palavra acrescida apenas do sufixo. Agora, parasintética é quando, para formar uma nova palavra, você acrescenta os dois simultaneamente, concomitantemente. É o caso de entristecer, que veja, a palavra triste é um radical, existe, mas não existe entriste, ou seja, não existe a palavra só com prefixo. Não existe tristecer, não existe a palavra só com sufixo. Nesse caso, a derivação parasintética. Está claro? E aí eu vou falar agora de um outro tipo de derivação que é chamada de derivação regressiva. Deixe-me pegar aqui o meu apagador para falar a respeito da derivação
regressiva. Derivação regressiva nada mais é que você pegar uma palavra e cortá-la, cortar um pedaço dessa palavra, geralmente a parte final da palavra, formando uma nova. Só que a derivação regressiva tem uma característica. Geralmente é um substantivo formado a partir de um verbo que denota ação. Então é um substantivo denotador de ação, né, provindo de um verbo. É chamada de derivação regressiva. Então, por exemplo, derivação regressiva. Por exemplo, o verbo cortar. Observe que o verbo cortar é um radical, né, um verbo, uma palavra existente na língua portuguesa. E cortar é um verbo que denota uma ação. Então, da palavra cortar, você forma o substantivo corte. Portanto, a palavra corte é formada pelo processo de derivação regressiva. Veja que você reduz a palavra, você corta um pedaço da palavra, você regride a palavra. Então, nesse caso, é derivação regressiva. Também, por exemplo, o verbo abalar. Observe que o verbo abalar denota uma ação. Então, o substantivo dele derivado, por exemplo, abalo, é um substantivo formado pelo processo de derivação regressiva. Você regride a palavra, você corta. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, aproveitando aí, né, para homenagear os nossos amigos, principalmente Alexandre Lapa, né? Este exemplo aqui é para você, Alexandre Lapa. Por exemplo, o verbo pescar, né? Em que você é campeão, né? Nem tanto, né? Você é meu aluno. Mas o verbo pescar se forma um substantivo abstrato pesca. Então a palavra pesca é um substantivo que provém de um verbo que denota ação. Então, nesse caso, o processo de derivação regressiva. Regressiva quando você pega um radical, uma palavra, e corta uma parte dessa palavra, formando uma nova palavra. Geralmente, no processo de derivação regressiva, é um substantivo que provém de um verbo denotador de ação. Está claro isso? Eu vou aproveitar também, ainda dentro desse processo, existe um processo chamado de hibridismo. Antes de falar de composição, aproveitando o espaço que eu tenho aqui, hibridismo. Hibridismo é quando você forma palavras provindas de duas origens distintas, duas ou mais origens distintas. Por exemplo, é muito comum na língua portuguesa nós termos palavras que provêm do inglês, palavras que provêm do francês, do grego, do latim, de origem africana, de origem tupi. Então existem muitas palavras que provêm de outras línguas. Nesse caso, nós consideramos apenas a palavra original, radical original, e apenas indicamos de onde ela provém. Mas existem palavras que são formadas por mais junção de palavras de mais de uma língua, nesse caso, hibridismo. Por exemplo, vocês conhecem naturalmente a palavra burocracia. Burocracia é uma palavra, né, que designa esse sistema aí de excesso de papel, excesso de informação, burocracia. A palavra burocracia provém de bureau, que é francês, bureau, francês, e kratos, que é grego. Kratos significa poder, né? Então seria o poder do bureau, o poder do escritório. Burocracia é esse conjunto de fatores, né, que determinam essa morosidade, sobretudo no serviço público, né? Então, burocracia é uma palavra formada por hibridismo. Por que hibridismo? Porque provém do francês, buro, né, que vem de bureau francês, e kratos, né, cracia, kratos, que é grega, uma palavra grega. Então, palavra que tem duas origens distintas formando uma nova palavra na língua portuguesa. Burocracia é uma palavra formada por hibridismo. Da mesma forma, sambódromo. Sambódromo é uma palavra criada há pouco tempo na língua portuguesa. Quando eu digo pouco tempo, há menos de 50 anos, né? Uma palavra nova na língua portuguesa. Não existia um lugar para se dançar o samba. Criaram um lugar. Não havia um nome que designasse esse lugar. Segundo consta, né, Darcy Ribeiro é o responsável pela criação da palavra sambódromo na língua portuguesa. Mas ele pega duas palavras de origem distintas. Samba, palavra africana, e dromo, palavra grega. Dromo quer dizer lugar. Então, sambódromo, lugar do samba, lugar em que se dança o samba. Então, nesse caso, a palavra sambódromo também é formada pelo processo de hibridismo.
palavras que vêm de duas origens diferentes, né? Nesse caso, hibridismo. Daí você tem também televisão, que é grego e latim, né? Muitas outras palavras da língua portuguesa que são formadas pelo processo de hibridismo. Então já vimos derivação, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, e agora falamos de hibridismo. Eu vou mostrar agora o processo de composição de palavras. Composição, basicamente, existem dois tipos de composição. Composição por justaposição, junção de duas palavras, e composição por aglutinação, que é a junção de palavras, mas com perda, com alteração fonética. Pois bem, então composição por justaposição e composição por aglutinação. Composição difere de derivação, justaposição e aglutinação, porque composição é quando você realmente junta dois radicais distintos. Então você compõe a palavra de junta duas outras palavras, dois outros radicais formando uma nova palavra. Pode ser por justaposição, por aglutinação. Justaposição, quando você junta os dois e nenhum dos dois muda. Você simplesmente junta os dois. Por exemplo, a palavra guarda-chuva. A palavra guarda-chuva é formada pelo processo de composição por justaposição. Veja, existe guarda do verbo guardar, existe chuva substantivo. Se junta os dois, forma uma nova palavra, a palavra composta guarda-chuva. Nesse caso, é uma palavra composta por justaposição. Da mesma forma, a palavra passatempo. Veja que passatempo é formado do verbo passar, passa do verbo passar, e do substantivo tempo. Passatempo também é uma palavra formada por composição e por justaposição. Processo de composição por justaposição. Observe que na composição por justaposição pode haver o hífen ou não. Aí depende de alguns critérios, né, de uso do hífen, certo? Mas pode ser com hífen ou não. Por quê? Porque nesse caso você juntou dois radicais formando uma nova palavra. E a aglutinação? A aglutinação também é a junção de dois radicais, mas com alteração fonética, geralmente com perda fonética. Por exemplo, a palavra petróleo. Petróleo vem de petro, petróleo. Vem de petro, né? Pedra, e óleo. Veja que não fica petróleo, é petróleo. Ou seja, os dois ossos se reduzem em um só. Então, nesse caso, há uma perda fonética. Por isso, nesse caso, é composição por aglutinação. Da mesma forma, quando nós temos, por exemplo, a palavra planalto. A palavra planalto vem de plano e alto, né? Plano alto, mas veja que há uma perda, a letra O desaparece, né? Então fica planalto. Nesse caso é composição por aglutinação. Diferença de justaposição para aglutinação. Justaposição é junção de dois radicais sem alteração fonética, sem perda fonética, podendo haver o hífen ou não, dependendo de outros critérios. E composição por aglutinação é junção de dois radicais, mas com perda fonética, com alteração fonética. É o caso de petróleo, planalto, é o caso, por exemplo, de perna longa, né? Por exemplo, nesse pernilongo, né? Por exemplo, é um caso de composição por aglutinação. Pronto, aí estão os principais processos de composição de palavras da língua portuguesa. A questão do verbo bitransitivo, a primeira pergunta que me foi feita. Em verdade, essa denominação, verbo bitransitivo, é uma denominação já não usual. Verbo bitransitivo. E, na verdade, nunca foi uma denominação adequada. Modernamente, se deve chamar de verbo transitivo, direto e indireto. Mas até um certo tempo era chamado de verbo bitransitivo. Mas essa denominação nunca foi adequada, porque o verbo não é duplamente transitivo. Ele é transitivo com dois complementos. Então, melhor seria chamá-lo de verbo biobjetivo, porque ele tem dois objetos, certo? Mas verbo bitransitivo, uma denominação, repito, não é usual mais modernamente, né? Uma denominação arcaica, é a mesma coisa que verbo transitivo, direto e indireto. Então, transitivo, direto e indireto era chamado de verbo bitransitivo, denominação que já está em desuso e que, em verdade, nunca foi uma denominação adequada. Mas você não está errado em falar verbo bitransitivo, porque muitas gramáticas ainda mencionam
ainda usam essa denominação, mas é uma denominação arcaica e, na verdade, uma denominação que nunca foi adequada, né? Melhor seria chamá-lo de verbo biobjetivo, que o verbo é duplamente objetivo, perde dois objetos. Ou o verbo transitivo direto e indireto, que é o que nós usamos modernamente. Por exemplo, se eu disser assim, o professor ensina gramática aos alunos. O professor ensina gramática aos alunos. Observe que neste contexto existe o sujeito, né, o professor, que é o agente desta ação, né, o elemento que pratica a ação. O verbo ensinar, que neste contexto tem dois complementos, pede dois complementos. Por isso é transitivo direto e indireto. Quem ensina algo a alguém. Ensina o quê? Gramática. Gramática é o complemento direto, objeto direto. Ensina a quem? Aos alunos. Aos alunos é o complemento direto, o complemento indireto, objeto indireto. Como você sabe qual dos dois é o complemento direto, objeto direto? Qual dos dois é o complemento indireto, objeto indireto? O indireto vem sempre precedido de uma preposição. Quais são as preposições que antecedem o objeto indireto? São 6. A, com, de, em, para, por. No caso, a preposição a. Ensinar algo a alguém. Aos é combinação da preposição a com o artigo os, né? Nesse caso, objeto indireto. Da mesma forma, o objeto indireto pode vir com essas 6 preposições, conforme eu disse, né? Gosto de você. Quem gosta, gosta de alguém. Preposição de. Confio em você. Quem confia, confia em. Preposição em. Apaixonei-me por você. Quem se apaixona por. Concordo com você. Quem concorda, concorda com. Então, as preposições a, com, de, em, para e por são as preposições que encabeçam o objeto indireto. Para você identificar o objeto direto, formula-se a pergunta o que. Para identificação do objeto indireto, você formula a pergunta a que, a quem, com quem, de quem, em quem, para quem, por quem. Ou seja, as preposições a, com, de, em, para, por. Então, ensina o que, gramática, objeto direto. Ensina a quem, aos alunos. Confia em quem, nos alunos. Entregou o livro para os alunos. Entregou para quem? Para os alunos. Concorda com quem? Com os alunos. As preposições a, com, de, em, para, por encabeçam objeto indireto. Então, o que é um verbo bitransitivo? Nada mais é que um verbo transitivo direto e indireto. Pede dois complementos verbais. O complemento direto, não preposicionado, e o complemento indireto, preposicionado, precedido de uma dessas 6 preposições. Quais são? A, com, de, em, para, por. Certo? Deixe-me falar a respeito de neologismo. Neologismo é um recurso existente na língua portuguesa, um recurso que consiste na criação de palavras na língua portuguesa. Mas nós temos que tomar um certo cuidado com o neologismo, porque existem neologismos que são recursos estilísticos, figuras de linguagem, e existem neologismos que são considerados vícios de linguagem. Como é que é isso? Quem que define se um neologismo é figura de linguagem, é um recurso estilístico correto, ou se é um vício de linguagem, se é algo que deve ser evitado? Na verdade, a linha entre vício e figura de linguagem é uma linha muito tênue, uma linha muito fina. Até que ponto é figura, até que ponto é vício? Depende basicamente de 2 coisas. Primeira coisa, então, entenderam o que é neologismo? Criação de palavras, né? Incorporação de novas palavras que não existem na língua portuguesa. Então, quando você cria uma palavra inexistente na língua portuguesa, essa criação se caracteriza como neologismo, que pode ser figura de linguagem, recurso estilístico correto, né? Um recurso estilístico, uma figura de linguagem, ou vício de linguagem, um recurso de que você não deve se valer, você deve evitar. Como que seria a figura, como é que seria o vício? Por exemplo, eu falei a respeito de sambódromo. Não existia essa palavra. Essa palavra foi criada, atribuída a Darcy Ribeiro, mas ele criou essa palavra por uma necessidade. Primeiro, não havia lugar para se dançar o samba.
Foi criado o lugar. Não havia um nome que designasse esse lugar. Então, por um processo de hibridismo, ele juntou a palavra samba, palavra africana, com a palavra dromo, palavra grega, que significa lugar. Sambódromo, lugar de se dançar o samba. Então ele cria uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas ele cria primeiro por uma necessidade. Já é um fator preponderante para ser uma figura de linguagem. Segundo, quem criou a palavra sabia o que estava fazendo. Então, nesse caso, é considerado figura de linguagem. Não criou por acaso, por acidente. Então, nesse caso, é figura de linguagem. Existem algumas palavras que são criadas, às vezes até nem há necessidade, mas a pessoa que faz isso, o faz deliberadamente. Por exemplo, desentristecer. Desentristecer. Para desentristecer, Leãozinho, meu coração tão só, Caetano Veloso. Não existe a palavra desentristecer, né? Não existe desentristecer. Não existe a palavra desentristecer. Mas essa palavra foi criada por uma pessoa que conhece a língua. Então criou, ainda que não haja necessidade, ele quis conferir expressividade a essa palavra. Então, nesse caso, é um neologismo, figura de linguagem. Muitas outras palavras são criadas, às vezes, por esse processo. Agora, por exemplo, imexível. A palavra imexível, quando foi criada, ela foi criada por um leigo, que no caso era o ex-ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri. E, na verdade, ele nem sabia que estava criando uma palavra. Ele achou que era a coisa mais natural do mundo dizer assim, não, isso aqui é imexível, não pode ser mexido, é imexível. Então, nesse caso, ele criou a palavra por um acidente. Aí, nesse caso, a palavra é considerada um vício de linguagem. Mas ocorre que essa palavra foi incorporada ao VOLPE. O que é o VOLPE? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, a partir do momento em que se incorpora ao VOLPE, deixa de ser vício, passa a ser uma palavra que tem registro formal na língua. Então, nesse caso, a palavra deixou de ser vício. No momento em que ela foi criada como um vício de linguagem. Mas a partir do momento que as pessoas começaram a usar, e ela se incorporou ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, deixa de ser um vício, passa a ser figura de linguagem. Mas há muitas outras palavras que são considerados ainda vícios de linguagem. Por exemplo, palavras que provêm do inglês. Você diz, vou printar o relatório. Printar não existe na língua portuguesa, é imprimir. Então, printar é um neologismo vicioso. É uma palavra totalmente desnecessária, haja vista que você tem outra palavra que designa isso, né? Que é imprimir. Então, para que printar? Então, nesse caso, é considerado um vício de linguagem. Então, o que é neologismo? Incorporação de novos vocábulos, acréscimo de palavras novas à língua. Quando ela é palavra necessária e criada por quem conhece a língua, é figura de linguagem, recurso estilístico. Quando é uma palavra desnecessária, criada por acidente, por ignorância do falante, nesse caso passa a ser vício de linguagem, está certo? A linha, como eu disse, né, é bem tênue entre o que é vício, o que é figura de linguagem. A palavra caso é uma palavra que designa, claro, todas as palavras da língua têm mais de um sentido. É muito difícil você ter uma palavra que tenha apenas um sentido. É muito difícil. Todas as palavras da língua portuguesa, se você for futucar, né? Se você for observar com cuidado, ela tem mais de um sentido, empregada em mais de um sentido. Mas, sobretudo, a palavra caso, talvez seja essa a dúvida, né? A palavra caso é uma conjunção subordinativa condicional. Então, é uma conjunção subordinativa condicional a palavra caso. Conjunção subordinativa condicional. E, na verdade, ela é equivalente de se por acaso. Então, ela é equivalente semanticamente a se por acaso. Acaso também tem mais de um sentido, né? Acaso vem de causalidade, pode indicar causalidade. E caso também é sinônimo de se por acaso. O se já é uma conjunção subordinativa condicional, né? E caso é uma conjunção também condicional. Por exemplo, eu digo assim, caso você case, não escreva nota no jornal. Letra de uma canção antiga, né? Escreva nota no jornal. Uma canção antiga de
Autoria, deixe-me tentar me lembrar o nome do autor, Vital Farias, né? Vital Farias é o autor da canção Caso Você Case. Essa canção ficou marcada, uma voz fantástica, né? De Marília Medalha. Marília Medalha, não tenho certeza. Sim, Marília Medalha, né? Que gravou essa canção, a voz dela era completamente diferente de tudo que você já ouviu. Quem tiver a oportunidade, ouça a canção Caso Você Case, de Vital Farias, né? Na voz de Marília Medalha mesmo. Eu não tenho muita certeza se é Marília, mas é Marília o nome dela. Marília, porque às vezes a gente confunde, né? Marília, não sei se é Marília Medalha, mas tenho certeza de que é Marília. Então, caso você case, não escreva nota no jornal. Veja que ele usa a conjunção subordinativa condicional caso. Se por acaso você se casar, eu poderia trocar por se por acaso, né? Acaso você me conhece? Então, se você usar a palavra acaso, né, veja que a ideia é a mesma, mas não é a mesma palavra, né? Acaso você me conhece é a mesma coisa que por acaso você me conhece, né? Acaso você me conhece, né? Porventura você me conhece? Você me conhece? Então veja que a palavra acaso dá mais a ideia de ventura, né? Porventura, se por acaso, se porventura. E a palavra caso é uma conjunção condicional. Às vezes são equivalentes. Então, nesse caso, né, que é uma das acepções da palavra caso, mas a palavra caso tem várias outras acepções, assim como a palavra caso. Diferença entre demais junto e demais separado, né? O Anderson sugeriu aí. O demais separado é sempre contrário de menos. Sempre contrário de menos. Eu estou usando esse sinal, né, que significa diferente, né? E o demais junto tem mais de um sentido. O sentido de demais junto é sentido de muito, como advérbio de intensidade, e também o sentido de os restantes, como substantivo. Então, demais junto significa muito, quando é advérbio, e significa os restantes, quando é substantivo. E demais separado é locução prepositiva, contrária de menos. Por exemplo, eu digo assim, não acho que você tenha feito algo demais. Veja que não é a mesma coisa que dizer não acho que você tenha feito algo muito. Não é o caso. Então, é a mesma coisa que de menos. Então, se é o contrário de menos. Se é o contrário de menos, é demais separado. Acho que você não fez nada demais, não fez nada de menos. Eu não acho que você tenha feito algo demais para ela ter ficado tão irritada, né? Algo demais, algo de menos. Então, nesse caso, é separado porque é contrário de menos. Não acho que você tenha feito algo demais, ou seja, não acho que você tenha feito algo de menos. Nesse caso, separado. Agora eu digo assim, você não acha que come demais? Você não acha que come demais? Acha que come demais é a mesma coisa que dizer, você não acha que come muito? Claramente, este demais aqui é advérbio de intensidade, modifica o verbo, come demais, come muito. Então, nesse caso, é demais junto. Você não acha que come muito, né? Você come demais, come muito. Advérbio de intensidade, demais junto. E demais junto também significa os restantes. Eu digo assim, o técnico convocará 20 jogadores para o amistoso. Os demais serão dispensados. Os restantes serão dispensados. Também demais junto. Está claro isso? Demais junto. É sinônimo de muito, quando é advérbio de intensidade, sinônimo de os restantes, quando é substantivo. Demais separado, é sempre locução prepositiva, sempre contrário de menos. O demais junto, quando é advérbio, modifica verbo, come demais, fala demais, anda muito, fala muito, come muito. Então, nesse caso, é junto. Está certo? O adjunto nominal tem sempre um sentido ativo. É possuidor ou executor. O complemento nominal tem sempre um sentido passivo. É alvo da ação do nome ou elemento possuído. Como é isso? Eu vou dar 2 exemplos aqui, mas repito, essa informação será detalhada na próxima live. Combinado, Matheus? Vamos lá, deixa-me ver aqui, deixa-me mostrar aqui. Por exemplo, quando eu digo assim, o projeto do arquiteto deixou a casa bonita.
O projeto do arquiteto deixou a casa bonita. E o projeto da casa recebeu muitos elogios. O projeto da casa e o projeto do arquiteto. Quando eu digo assim, o projeto do arquiteto e o projeto da casa. Complemento nominal é um termo que obrigatoriamente vem preposicionado. Obrigatoriamente complemento nominal. O adjunto de nominal pode vir preposicionado ou não. Então, quando que eles se confundem? Quando estão preposicionados. Diferença entre complemento e adjunto. Geralmente, o complemento nominal se confunde com o adjunto de nominal quando precedido da preposição de. Porque se forem outras preposições, preposição a, preposição em, complemento nominal. Não é possível ser adjunto. Então, a preposição de podem ser confundidos. Aí, nesse caso, é que você considera sentido ativo, adjunto, sentido passivo, complemento. Projeto do arquiteto é adjunto de nominal. Por quê? Sentido ativo. Projeto do arquiteto implica dizer o arquiteto projetou. Então, o elemento preposicionado é ativo em relação ao antecedente. Por isso, adjunto. Projeto da casa, complemento nominal. Por que complemento nominal? Projeto da casa, a casa não projetou. Ela foi projetada, é passivo. Então, se é passivo, é complemento. Certo? Então, muito obrigado novamente a vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco, né? Que Deus esteja no lar de cada um de vocês. Pensem positivo, tudo passa, né? As coisas boas e as coisas ruins passam. Então, se você está meio desesperado aí com essa onda de pandemia, se você estiver até meio decepcionado com as coisas, lembre-se, tenha fé que tudo passa e tudo passa para melhor. Acredite nisso e eu estou com vocês. Contem comigo para esclarecer suas dúvidas de português, para poder ajudá-los a crescer nesse momento de dificuldade. Muito obrigado a todos.